Olá pessoal, a gente está aqui hoje com o Pra Cuidar. Nessa edição a gente vai responder a pergunta: AIDS é uma doença de gay? E aí? Então, a Marisa, ela é uma infectologista e ela está aqui com a gente para trazer alguns conceitos e quebrar alguns paradigmas que existem acerca do tema DST. Marisa, você pode se apresentar para a gente? Sim, meu nome é Marisa, eu sou graduada em Medicina e fiz residência em Clínica Médica e Doenças Infecto-Parasitárias. E atuo também, tenho o título também de Médica de Família e Comunidade. E nós também estamos aqui na companhia do Djalma, que é psicólogo, da Tamara, que veio aqui para contribuir um pouco com a história de vida e a percepção dela, e com o Felipe Ferreira. Então vamos começar com a pergunta aqui. Eu queria saber um pouco sobre quais os dados das DSTs nos últimos anos, como isso tem evoluído na nossa sociedade. A gente sabe que o número de DSTs mundialmente é um número significativo, A Organização Mundial de Saúde fala que por ano é aproximadamente 350 milhões de casos novos. A gente percebeu que nos últimos anos houve uma diminuição de 35% no índice de notificações de novos casos, mas mundialmente falando. No Brasil a gente viu que não acompanhou esse índice mundial. No Brasil teve 2010 a 2014, a gente teve um aumento no índice. E Minas Gerais, ela tem um padrão parecido com o mundial, por conta que na região sudeste o controle tem sido um pouco melhor, Entendi. Bom, e a gente sabe que existe todo um preconceito acerca dos homossexuais. E para responder essa pergunta, eu queria saber, existe uma diferença significativa nos números entre casos com heterossexuais e homossexuais? No momento, a gente não vê essa diferença grande. Talvez a questão do estigma em relação à questão do homossexual, por conta do histórico. E a doença, a AIDS, ela foi descoberta num público específico, que na época começou a apresentar uma baixa imunidade, que eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. E eram com homossexuais que apresentavam doenças raras, e esse público, ele mudou. Porque antes, as pessoas achavam assim, na população homossexual que o HIV vai vir. Hoje a gente vê que a gente lida não é mais um público específico, a gente lida com comportamento. O comportamento de risco que a gente fala. Então é uma população mista. A gente tem visto que houve uma modificação no padrão, era mais homens homossexuais, Era aproximadamente 1 para 10, a cada uma mulher eram 10 homens. E hoje a gente viu que equiparou, tá? Praticamente 1 para 1, a cada um homem infectado tem uma mulher. Ultimamente aqui no Brasil foi feita uma pesquisa que eles viram que as populações, algumas populações vulneráveis, por exemplo, a mulher negra aumentou muito o índice. Aumentou também nas mulheres casadas, que antes o índice não era tão alto. Então, acredito, pela história, querendo ou não, na nossa cultura, demora um pouco para poder quebrar o estigma. As pessoas ainda vinculam as doenças sexualmente transmissíveis às pessoas homossexuais, mas na realidade não é isso que acontece. Entendi. Bom, então isso aí é uma construção que hoje em dia ela é errada, Isso que a gente entende. E eu queria trazer um pouco para o pessoal mais jovem, que é a Tamara e o Felipe, para vocês contarem um pouquinho da visão de vocês sobre esse cuidado em se prevenir e não pegar doenças sexualmente transmissíveis. Felipe, como é para você, para o seu meio de amigos? O que é esse assunto? Esse assunto, na verdade, ele envolve um tabu muito grande, Porque não se costuma falar, por exemplo, sobre doenças sexualmente transmissíveis na família. Eu acredito que nos jovens a gente tem mais facilidade de lidar com esse assunto, mas ele ainda precisa ser tratado com esse cuidado que diz respeito à saúde, tanto a minha saúde quanto a saúde do meu parceiro. Tamara, a gente sabe que existe um preconceito muito grande com as bissexuais, que são mulheres que ficam com homens e mulheres.
E por quê? Porque elas são meio que conhecidas por levarem doenças do mundo hétero para as mulheres que são apenas lésbicas. O que você tem a dizer sobre isso? O que você já ouviu falar no meio? Assim, na verdade é um grande preconceito contra os bissexuais, né? Porque você não sabe, as pessoas acham que elas não sabem o que elas querem da vida delas e eu não tenho nada disso. Eu acho que é como eu te falei, nas minhas relações, a maioria são bissexuais, que teve relações com homens antes, e acho que dependendo da conversa que você teve, se a pessoa se cuida, eu acho que isso não importa. E Felipe, você já chegou a fazer algum teste? Sim, eu já fiz testes, né, de HIV, de outras DSTs também, e a gente sempre fica com aquele receio, né? É natural a gente fazer o teste e ter aquela tensão, justamente porque a gente se cuida, né? E é importante isso, a gente fazer o teste com frequência, principalmente se você não tem um parceiro fixo, né? Então eu já fiz, é muito positivo você fazer porque você garante a sua segurança, a segurança dos seus parceiros e tratar isso da forma mais naturalizada possível, né? Porque a gente só vai desmistificar essas questões a partir do momento que a gente conseguir naturalizar elas e tratar como um assunto mais comum. E Tamara, assim, a respeito da camisinha feminina, qual o seu contato com esse preservativo? Se você já usou? Olha, a gente aprende sobre camisinha feminina, que existe, que pode ser usada, mas eu particularmente nunca usei nas minhas relações, porque eu não acho que ela seja necessária. Eu acho meio complicado usar uma camisinha feminina numa relação entre duas lésbicas, Então, explica pra gente como é essa questão da relação entre duas mulheres, da prevenção. É necessário? É possível? Você podia falar um pouquinho? Sim. A recomendação atual, não só das relações entre as mulheres, mas também entre mulher com mulher, né? O uso do preservativo. Tanto o preservativo feminino, porque o preservativo feminino a gente sabe que o pessoal tem pouco acesso, pouco conhecimento, dificuldade de utilizá-lo, porque ele é um preservativo diferente, ele tem que ser colocado dentro da vagina, vai até o colo do útero, aí ele fica lá por dentro e por fora ele faz uma camada na região externa da genitália feminina, né? Ali da região de vulva, clítoris, aí fica uma proteção ali externa. E a gente já lidou com casais homoafetivos femininos que utilizavam prótese peniana, né, uma prótese, um pênis artificial para introduzir durante a relação. Então a gente sempre recomenda que o ideal é que use mesmo na prótese o preservativo masculino, porque às vezes vai penetrar nenhuma, quando for penetrar na outra tem que trocar o preservativo. Por questões de higiene, que você mesmo falou, a gente sabe que não é só as doenças sexualmente transmissíveis, não é só HIV, hepatite, tem outras que são bacterianas e que a contaminação é facilitada se a gente não tiver uma boa higiene. Então, a recomendação do uso preservativo é para todos. Até, se a gente for falar, até os casais estáveis, que a gente está falando assim, numa relação estável, às vezes a gente relaxa mais. Mas a recomendação mesmo, até para os casais estáveis, heterossexual, homem, mulher lá, casou lá no civil, tá lá casado bonitinho, a gente recomenda. Muitas vezes é até uma dificuldade, porque às vezes o casal fala, mas eu quero ter filho, toda relação tem que usar preservativo, então o ideal é fazer como já foi falado aqui, depois de um certo tempo que você está fixo com a pessoa, né? Os dois estarem fazendo o teste, vendo se tem uma segurança para poder evoluir o preservativo. Mas a gente na área médica sempre fala assim, né, na área de saúde de modo geral, a gente sempre fala assim, eu sei da minha vida, mas eu não sei da do outro. Mesmo que seja meu companheiro ali, que está ali comigo 24 horas, que às vezes eu tenho uma confiança, eu não posso afirmar que está tudo 100%. Até porque existem muitos casos, né, de HIV, por exemplo, que a mulher é casada e contrai o vírus do marido, que contrai o vírus na rua e levou para ela. Exatamente. Isso não é uma coisa incomum, não. Durante um período muito grande a gente fez atendimento de pacientes HIV e eu me lembro de um caso, uma senhora, 68 anos, o único parceiro era o marido,
o marido era caminhoneiro e de repente se descobriram os dois HIV positivo. Claro que a gente está contando a história que a gente ouviu, mas acredito que seja essa porque ele também afirmou que durante o tempo que viajava ele tinha outras parceiras fora sem proteção. Aí você fica imaginando uma mulher de 68 anos que nunca teve outra pessoa, de repente com a doença que é transmitida através do sangue. Então não é uma coisa tão incomum. Mas, igual a gente estava falando, a recomendação é preservativo para todo mundo. E, Djalma, eu queria saber um pouquinho como é quando essa pessoa tem HIV. O que isso representa para ela socialmente, os anseios, o julgamento, talvez a culpa? Eu acredito que o sexo ele seja um grande tabu, como já foi falado, e essas questões que perpassam a sexualidade desde sempre foi muito questionada, muito velada, né? Então, famílias não se pode falar de sexo, então não existe aquela educação sexual que deveria ser desde a infância. Então, assim, eu percebo que o acolhimento da família é tão importante quanto, por exemplo, o acolhimento da equipe profissional que vai atender esse sujeito, né? E quando, por exemplo, a família que precisa acolher não tem instrução, existe muito preconceito, muito tabu, e esses assuntos não é um espaço próprio para essas discussões, acaba que isso se torna esse processo ainda mais complicado. E eu queria saber se essa pessoa portadora do vírus, como a medicina evoluiu, se é possível ela viver bem, ela manter a saúde física dela, como funciona? Hoje em dia, assim, os recursos são infinitos. Igual já foi falado, né? O Djalma falou isso, não tem como você olhar para a cara da pessoa e saber se ela tem HIV ou não. Não tem como. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente fica por aqui e eu queria encerrar com uma mensagem que eu acredito que eu consegui concluir de tudo que foi falado hoje. Que as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS, elas podem ser controladas, as pessoas conseguem viver bem. O que a gente precisa realmente tratar é o preconceito das pessoas, que é uma coisa que traz danos, que traz muito mais problemas para a vida dessas pessoas com o vírus. Então a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima!